para podermos conversar um pouco do momento e daquilo que aparece, daquilo que pinta por aí em termos dessa desgrama da tal da Covid. Roberto Doldan, que é o supervisor técnico da Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu. Bem-vindo, Doldan, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui, principalmente para falar do assunto que ainda é muito pertinente, né? Embora as pessoas esqueceram disso. Nos últimos anos você falou pouco sobre Covid, né? Só todos os dias. São quase 3 anos, né? Que coisa. Conosco também o vice-presidente do Sindicato dos Hotéis de Foz do Iguaçu, Camilo Rorato. Obrigado pela sua presença, bem-vindo. Bom dia, Nélio, Dante, Cida, Roberto e os ouvintes da cultura. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver o que a gente pode discutir e o que a gente pode auxiliar e responder para vocês. Claro, até porque me parece que, pelo menos há pouco tempo atrás, era muito conflitante os dois posicionamentos. Mais ou menos o seguinte por parte da vigilância. O mundo pode acabar amanhã, fecha tudo, porque a coisa está muito complicada. Por parte de quem tinha eventos, segmentos na área econômica, gente, o que eu faço com tudo isso que tem e tal? Aos poucos foi se ajeitando. Quando parecia que ia começar a melhorar, está começando a piorar de novo, Doldan? Pois é, nós estamos vivendo uma situação aí muito semelhante ao que nós já passamos no início do ano. Acho que as pessoas se lembram quando começou a circular a nova variante, a Ômicron. Então, nós tivemos um boom de casos aí no Brasil também e consequentemente, aqui em Foz do Iguaçu. Em janeiro, né, nós chegamos a registrar, numa semana, 7 mil casos. Então, a gente acredita que a gente pode viver uma situação semelhante de novo agora, nesse final de ano. Mas com uma diferença, né? Porque os casos, eles são leves na sua maioria. Então, assim, a gente não observa aquela pressão intra-hospitalar, a gente não vê óbitos em decorrência dessa nova onda. O que está circulando, Nélio, é uma nova subvariante da Ômicron, um filhote da Ômicron. Né? E eu estava até discutindo aqui com o seu Camilo que isso vai ser uma constante agora na nossa realidade. Ela vai se tornar uma doença sazonal, como influenza, como outros vírus respiratórios, com um agravante que sempre pode surgir uma nova variante. E essa variante que está circulando, ela é muito mais transmissível, né? Tem uma velocidade de transmissão maior e por isso esse boom de casos. Mas não é mais grave, não mata, não é mais letal, não é mais virulenta, como que se fala em epidemiologia, mas ela tem um poder de transmissão muito maior. Então, é o que a gente está vendo aí, os casos subindo. Nós estamos 2 semanas com os casos mais estabilizados, mas pulamos de 76 casos na semana para mais de 500, né? Então, foi um impacto grande, mas, graças a Deus, casos leves. Camilo Rorato, com essa situação, e óbvio, sempre com todo o cuidado em relação a como enfrentar uma epidemia, mas o que preocupa ou tem alguma preocupação por parte do segmento econômico, no caso aí principalmente de eventos, de gastronomia, e especialmente ainda acentuando-se que é final de ano, onde tem muita movimentação e muita aglomeração de pessoas? Olha, Nélio, a gente tem uma preocupação no sentido que você começa a botar nos vídeos de comunicações, e isso pode afetar a demanda com o destino, porque ninguém sabe, começa a dizer, tem 500 casos, não sei o que lá. Mas, na realidade, é uma gripe que está aí, é praticamente igual, você tem que ter cuidado. Eu estava conversando aqui com o Roberto, teríamos que fazer, talvez, uma campanha de vacinação, continuar com essa campanha de vacinação, principalmente da nossa população, que atende o público, que você presta, que está prestando serviço e tem os contatos, porque você não vai, porque você vai ver se pega essa doença, você não sabe nem de onde ela veio, nem como veio. Então, temos preocupações? Temos. Nós não podemos ficar alardeando muito, porque isso vai trazer prejuízo, gente. Se amanhã, depois, sei lá, o poder público resolve dizer assim, olha, vamos ter que botar máscara em todo mundo, luva em todo mundo, isso assusta. Para quem é consumidor, vai assustar.
E eu vejo o seguinte, eu estava até falando aqui com o Roberto, a hora que você senta para comer numa mesa com 10 pessoas, você tira a máscara, gente. Aí você já contaminou. Quem tem para se contaminar, se contamina ali, se tem algum doente. Então é difícil. A gente tem que fazer um trabalho, talvez poderemos iniciar isso, se for necessário. Talvez a gente usar o medidor de temperatura para as pessoas que estão chegando. Nós continuamos com o álcool gel. Eu tenho meus garçons, todos eles trabalham com máscara. Todos eles trabalham, você pode ir lá, eles estão de máscara, trabalhando com o público. Porque eu falo o seguinte, até por um respeito, né? O cara está comendo e você está, uma vez conversa, ele pede alguma informação, você está servindo, responde e tal, tirando louça da mesa. Então, nós continuamos ainda com máscara dentro do restaurante. Então, isso ajuda. Agora, evitar é difícil, é complicado. Na conversa, Dante Quadra com os nossos convidados do momento, o Roberto Doudan e também o Camilo Rorato. Eu acho que tem os cuidados que a gente tem que continuar tomando, né? Que a gente aprendeu, alguns a gente largou, mas dá para retomar, né? Os mais simples, pelo menos. E tem aqueles que a gente aprendeu que não servem para nada, né? Que a gente não sabia de nada 2 anos atrás, hoje a gente já sabe mais um pouco, então não precisa retomar algumas coisas, né? Por exemplo, o termômetro, né? Eu acho que ali no supermercado, a gente viu que aquilo ali era uma baita de uma conversa furada, né? Às vezes dava 32 graus ali, então você vê que o negócio não funcionava. É verdade. Então, a luva, não sei, tem que lavar, passar o álcool, depois botar a luva, uma coisa ou outra. Então, tem coisa... As contradições não precisam mais acontecer, né, Douda? Tem coisa... Passar o álcool funciona... A máscara funciona, mas aí também não adianta exigir máscara de quem chega em grupo e vai sentar em grupo, que aí as pessoas já estão em grupo, é bobagem dizer que eles vão ficar... Mas o garçom acha interessante, né? Porque ele vai estar circulando nas mesas, conversando. Então, tem coisas que a gente aprendeu que servem, outras que não, né? Exatamente, Dante. Eu acho que foi muito útil, ainda essas medidas, que elas são chamadas medidas não farmacológicas, né? É assim que se chama. Que, em geral, são as 3, né? O uso do álcool gel, lavagem das mãos e o uso de máscara e evitar aglomerações. Mas hoje, a gente não pode esquecer que nós estamos num outro momento, né? O momento da vacina. Então, as pessoas elas estão mais protegidas e a gente vê isso aí nos números, vê isso nos internamentos, nos óbitos. Nós passamos semanas sem ter nenhum óbito por Covid em Foz do Iguaçu. Tivemos uma semana passada de uma idosa de 81 anos, que não era vacinada, inclusive. Mas é um outro cenário, é um outro panorama, né? Eu até falo aqui em nome do próprio prefeito, nós não temos intenção, né, de criar nenhuma medida restritiva ou que impacte, né, no turismo, na vida econômica da cidade como um todo, porque não é esse o momento. É lógico que eu, né, por exemplo, e minha equipe como vigilância, a gente sempre se preocupa. Mas nós temos uma equipe muito ativa, que vê esse cenário diariamente, né? Vê se o comportamento está fora do padrão, porque então, nós temos que lembrar que isso que está acontecendo não é em Foz do Iguaçu, é o mundo inteiro, né? Europa, né? Ásia, Estados Unidos e Brasil. Então, é uma situação que não é só nossa. E a gente está acompanhando para ver, assim, o padrão de normalidade dentro disso tudo, né? Que tem um padrão já esperado, né? E por enquanto, nós estamos dentro desse padrão. Cida Costa. Vou perguntar, Doudan, todos os cuidados, parabéns, Camilo, pela atitude, que é importantíssimo, né? Essa questão da saúde do seu trabalhador, porque a gente teve período que os estabelecimentos tinham dispensa, atestado, um atrás do outro. Parabéns pela atitude. Cuidar também da saúde do seu funcionário, do seu colega de trabalho. Doudan, eu vi até pelo fato, né, muitas coisas, a gente pode dizer, antigamente, se eu fosse em tal posto de saúde, eu já sabia de cabeça qual posto, né, tinha o exame. Um sintoma gripal, ainda se deve fazer o exame de Covid, em que local as pessoas procuram?
Nós temos em toda a rede, né? Então, todas as unidades de saúde, hoje elas fazem o teste rápido de antígeno, que é assim que é chamado. Ele é rápido mesmo, você vai lá, em 15 minutos você já faz o teste, já tem o resultado em mãos. E durante o dia todo, Cida. Então, qualquer pessoa com sintoma gripal, ela ainda pode procurar a unidade de saúde mais próxima para fazer o teste. E se for no fim de semana, as UPAs. Final de semana, as UPAs. Agora, o que tem acontecido, Cida, que a gente tem observado? Como com o advento da vacina as pessoas fazem sintomas leves, muitas pessoas não procuram assistência. Então, isso nos preocupa um pouco, porque são pessoas que mesmo em estado gripal ficam circulando entre as outras pessoas. Então, a gente recomenda, ainda é válida essa recomendação, que procure assistência e faça o teste da Covid. Que ela pode estar transmitindo e tem duas recomendações que vão junto com essa questão. Que é isolamento, que é a questão de afastamento de 7 dias, em outros casos um pouco mais. O protocolo é 7 dias. Você só fica um pouco mais se você ainda estiver sintomático. Daí você fica até 10 dias. Mas são 7 dias que eu acho bem importante usar esse veículo para falar isso também, né? Que os profissionais, eles esqueceram um pouquinho isso. A gente tem visto aí atestado de 10, 15 dias, atestado para a família inteira. Hoje é somente o doente que é afastado por 7 dias. Os contatos familiares, os amigos, as pessoas próximas, elas não são afastadas. Isso se deve à vacina. Então, hoje não se afasta essas pessoas, mas é somente o indivíduo doente. A não ser, lógico, que você é contato e também ficou doente. Aí você automaticamente é afastado também. Mas não se afasta mais a família inteira. Infelizmente, alguns profissionais ainda estão fazendo isso por não observarem o protocolo. Daí prejudica todo o serviço. Essa orientação já foi passada para a rede? Foi sim, nós já fizemos. A gente faz atualizações frequentes, né, com toda a rede, mas infelizmente a gente vê na própria rede, principalmente no sistema de saúde privado, né, que isso ainda está acontecendo. Ei, Roberto, não tem como, talvez o município ter, nos bairros, ter um posto de saúde que vai atender, talvez, esse público que possa estar com Covid, e não em todos os postos, que aí a pessoa chega, fica lá 1 hora, 2 horas para ser atendido, que às vezes o médico tem uma fila para ser atendido, e aí ele, nesse ambiente, ele está contaminando outras pessoas. Talvez um UPA que vai atender especificamente, constatou que está doente, tem uma UPA só atendendo ele, então aí tem que ter o transporte. Não sei como é que pode ser feito. Talvez isso aí você não vai ter uma contaminação maior com o público girando dentro dos postos. Vai lá, fica lá 2 horas, no caso. Sei lá se é possível isso ou não. Não, possível a gente já até usou, né, essa estratégia aí no auge da Covid. A gente tinha unidades específicas para atender pacientes suspeitos. Só que assim, seu Camilo, a gente não acredita que tem essa necessidade neste momento. Nós estamos vivendo uma situação muito passageira. A gente acredita que até o final do ano a gente volte à situação anterior, que era uma situação de normalidade. Nós, há 6 meses atrás, tivemos semanas sem nenhum caso de Covid, né? Então, a gente espera que retorne novamente para essa situação mais confortável. Lógico, a gente acompanha, a gente se preocupa e tudo mais, mas a gente não sente ainda uma demanda tão grande que a gente tenha que fazer esse tipo de estratégia. E quem está com o sistema gripal, um cuidado especial. Exatamente, um cuidado especial, fazer o teste, sempre pensar em Covid, ainda estamos na vigência da Covid, e se tratar, né, a gente se cuidar e ficar afastado dos demais. Dodão, o que é que faz acreditar que podemos ter uma situação de tanta melhora até o final do ano, já que estamos no dia 5 de dezembro? É o comportamento mesmo, Nélio, porque a gente teve 2 ondas de Covid, né, da Ômicron, especificamente, que foi janeiro, no início do ano, que tivemos um boom de casos, depois abril, maio, que tivemos novamente uma onda bastante grande em número de casos. Só que são ondas que aconteceram, mas logo elas estabilizaram. Questão de semanas, né? Acho que a que durou mais, acho que foi a do início do ano, que deve ter durado 1 mês, daqueles casos elevados. Mas a gente viu que após esse período teve uma queda do número de casos. E hoje eu já estava vendo lá alguns estudos recentes aí que estão mostrando que a positividade no Brasil, em alguns estados, já está baixando.
Rio de Janeiro, São Paulo, a positividade de casos já deu uma diminuída. Então, a gente acredita que aqui também vai acontecer isso. Então, não é nada permanente, né? Essas ondas que tiveram anteriores já nos ensinaram isso. Que vem, assusta, mas passa. Que bom. Para você, Doudan, e para você, Rorato. Doudan, você disse agora há pouquinho que nós temos um número médio, atualmente, de em torno de 500 casos semanais sendo apurados aqui em Foz do Iguaçu. Mas que também, por causa das vacinas já aplicadas, é baixo o número de pessoas que procuram fazer o exame ou ter a confirmação disso. Em teoria, poderíamos ter ou deveremos ter, então, um número bem superior a isso de casos efetivos. Ao mesmo tempo, a vacinação também é relativamente baixa, né, no ciclo total. Nesse sentido, o que é que pode ser feito para que, primeiro, não se crie o alarde apenas por criar o alarde? Devemos ter aqui X números prováveis de infectados, não venha para Foz do Iguaçu porque você corre um risco enorme. Não criar isso, mas ao mesmo tempo poder apurar isso um pouco melhor e evitar que haja uma propagação ainda mais intensa do vírus. Olha, você tocou num ponto nevrálgico aí da questão da Covid, que é a vacinação. Porque ao mesmo tempo que ela nos protege, né, as pessoas, existe uma parcela de pessoas que se recusa a vacinar. Nós temos uma boa cobertura em Foz daquele esquema básico, que é a primeira e segunda dose. Aí quando chega nas doses de reforço, a gente já percebe que cai. Criança, né, e adolescente, que hoje vacinam também, e jovens, o número é muito baixo. Aí você me pergunta, Roberto, o que fazer? Não sei. Porque da parte do serviço público, todas as estratégias estão sendo feitas. Né? A gente está indo nas escolas, a gente está fazendo o que nós chamamos de vacinação extramuro, né? Saindo das unidades para ir vacinar em determinados locais. Estamos tendo apoio do Rotary também na vacinação, principalmente da polio, porque tem que lembrar que tem as outras vacinas também, não só da Covid. Tem abertas unidades aos sábados, tem unidades abrindo até mais tarde, até as 22 horas da noite, exatamente para que a população possa ir depois do trabalho vacinar. E mesmo assim, as nossas coberturas estão baixas. Então, a gente precisa de uma conscientização da população. Né? A população tem que estar consciente. Né? A população tem que saber que o seu parente, o seu filho, a sua mãe, seu pai pode morrer por uma doença. Um descuido de repente seu. Né? E não é só Covid, gente. Temos aí sarampo, temos febre amarela, temos a própria poliomielite, que recentemente acharam o vírus aí nos Estados Unidos. Aí para ter no Brasil é um pulinho. Temos a dengue, que está aí também. E tem a dengue. A gente não pode esquecer da dengue, né? Que a dengue é sempre presente aqui também. Mas as pessoas têm que ter essa consciência. Agora, na Covid especificamente, criança, adolescente, ele não vai sozinho vacinar. Então, os pais têm que ter essa consciência de levar o seu filho, de proteger o seu filho, né? De fazer com que ele efetivamente esteja com o esquema vacinal completo. Na sua opinião, por que, vou usar a palavra desleixo, mas talvez pode ser outra palavra, dessa falta de interesse pela vacina? O que está acontecendo? Cida, é uma questão... Fake news. Tem várias situações que pegam aí, né? Uma delas, que o seu Camilo falou, as fake news, elas foram extremamente avassaladoras na questão da vacinação Covid. Elas foram muito fortes, né? No início, principalmente, da vacinação. O movimento anti-vacina que existe, a gente sabe disso, e aqui em Foz mesmo tem vários profissionais que são desse movimento e que, infelizmente, acabam não colaborando, né, para que a gente mude um pouco essa estratégia. E a falta de conscientização, que eu falei, das pessoas mesmo. Né? Então, acho que isso são questões que pegam muito quando você fala em vacina. Deixa eu fazer uma pergunta para o Roberto. Eu só gostaria que você respondesse ainda na questão anterior, Rorato, o que é que o segmento, especialmente no caso aí dos Sindhotéis,
que traz esse grupo e que tem um apelo tão forte para trazer pessoas para Foz do Iguaçu, sobretudo no final de ano, o que é que vocês têm imaginado diante do quadro, para que não haja nem se mascare a informação do problema que se tem, mas ao mesmo tempo que não seja um processo de afugentamento das pessoas? Olha, nós vamos fazer o dever de casa. Usar o álcool gel, os nossos funcionários, provavelmente, principalmente quem liga diretamente com o cliente, usar máscara. E não tem outra coisa para a gente fazer. O que a gente... Eu teria que perguntar para o Roberto se é possível, vamos dizer, que a gente desenvolva um trabalho para trazer vocês para vacinar o nosso funcionário dentro da empresa. É possível fazer isso? É possível, Que é um trabalho que a gente pode fazer isso aí, para chegar dentro do hotel, fazer um levantamento, quem não tomou, quem tomou uma, e fazer esse trabalho com vocês. Eu acho até interessante, né? Primeira coisa é as próprias empresas saberem da situação dos seus colaboradores, né? Que isso a gente não vê, né? As empresas fazendo esse movimento. Falou, poxa, aqui na minha empresa, quantos que eu tenho que não se vacinaram? Vou procurar saber por que eles não vacinaram. Né? Então, acho que tem que ter esse movimento. A questão do vacinar, seu Camilo, é coisa tranquila. É só fazer um alinhamento ali com o pessoal da atenção básica, né, que isso acontece. Mas eu acho muito mais importante a empresa se preocupar, ter esse olhar para os seus colaboradores se estão com o esquema completo ou não. Porque a gente, você sabe que eu não posso forçar o meu funcionário de vacinar. Claro. Se eu ameaçar ele de demitir por falta de uma vacina, o Ministério do Trabalho me proíbe e me penaliza, inclusive. Então, a gente não tem essa ação direta. A gente procura conscientizar eles. Isso. Eu tive um funcionário que eu tive que trabalhar, conversei uma vez, duas, três, para ele tomar uma vacina. Porque ele tinha medo que a vacina que ia fazer mal para ele e não bem. Então, quer dizer, é difícil. Agora, se a gente pudesse, só vou segurar, você vai continuar trabalhando se você vacinar. Ou vou contratar se você tiver vacina. Eu não posso nem falar para ele que eu não vou contratar ele por falta de vacina. Ele vai me denunciar e eu sou penalizado. Então, quer dizer, nós não temos um amparo legal que precisaria, aí o que eu falei para você, Roberto, precisaria o Ministério Público estar trabalhando junto com isso aí. Que dá uma segurança para o empresário cobrar ele estar trabalhando, fazer uma vacina. Se todo mundo cobra, eles acabam todos se vacinando, porque se ele não trabalha comigo, não trabalha com o Nélio, não trabalha com o Nélio, não trabalha com o Dan, não trabalha com a Cida, não trabalha com você. Então, ele vai se vacinar. Agora, se ele não pode se vacinar, traz um atestado médico dizendo que ele não pode se vacinar. Aí nós íamos, talvez, não digo resolver, mas que nós íamos amenizar bastante esse grau de contaminação, muito mais. Nenhuma dúvida que essa base da conversação é por onde gera a conscientização. Uma curiosidade, Doudan, agora o que está pegando aí é, como você falou, um filhote, né, mal criado, né, da Ômicron, né, mas é um filhote já, é mais uma dessas que vem se desmembrando. As vacinas anteriores combatem essa nova variante? Não. Então até que ponto seria eficaz uma campanha forte de vacinação com vacinas anteriores se aquilo que tem como doença é algo novo? Só lembrar o seguinte, a primeira coisa é que a vacina ela não vai evitar de você contrair a doença, né? Ela vai evitar que você tenha casos mais graves, né, que é pior e tenha internamento e até óbito por Covid. Mas, infelizmente, você vai continuar pegando a Covid, entendeu? Em relação a essa nova subvariante, existe uma vacina específica que é mais eficaz contra essa subvariante. Só que nós não temos ainda no mercado no Brasil. Né, tem que vir para cá e diz que está para vir. Só que vai ser para um público seleto também, imunossuprimidos, eles estão vendo os critérios. Mas o que se sabe, Nélio, que a pessoa vacinada, independente da variante, subvariante, ela está mais protegida. Ela tem uma resposta imunológica. Talvez ela não combata 100% do vírus, mas ela está mais protegida do que uma pessoa não vacinada.
Ok, já o Roberto Doldan também, o Camilo Rorato continuam na conversa conosco aqui no Contraponto da Cultura, respondendo questões do Dante, da Cida, enfim, no bate-papo, na outra etapa do programa, logo depois do nosso intervalo comercial.